cenário do Fluminense ele é muito preocupante, tá? Todos nós tínhamos a expectativa de, depois da Copa do Mundo, o Fluminense evoluir 50 e tantos dias, incluindo 20 e poucos dias de férias e 30 de treinamento, que o Fluminense iria evoluir, melhorar e voltar a apresentar próximo do que já apresentou de futebol no início do ano. Todos nós tínhamos essa expectativa, né? O Fluminense vai voltar a jogar aquele futebol que encantou o Brasil, que chegou a brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro com Palmeiras e Flamengo. Só que o que aconteceu foi exatamente o contrário disso. O Fluminense não evoluiu, o Fluminense está completamente fora de qualquer briga por título no Campeonato Brasileiro, e o Fluminense vê até a vaga na Libertadores ameaçada. Ameaçada. E eu acho que isso preocupa muito, tá? Porque com esse futebol que o Fluminense está jogando, ele não vai ganhar nada. Ele não tem a menor condição de ganhar a Copa do Brasil, muito menos Libertadores. E se ele quiser voltar a disputar a Libertadores em 2027, ele precisa conquistar essa vaga pelo Brasileiro. Só que até isso tá ameaçado. Ah, André, você tá exagerando, você gosta de botar o terror. Vamos ouvir aqui o que um cara neutro, o que um profissional da imprensa, o Bruno Cantarelli, falou hoje de manhã num programa no GE/Sport TV. Se liga só. O que me preocupa na primeira parte da tabela é o Fluminense. O Fluminense é um time que já flertou ali com ser a equipe que ameaçaria Flamengo e Palmeiras e não será por conta do campeonato que tem feito até o momento. Acho que o Fluminense tem que começar já a se preocupar com a vaga na Libertadores, porque não tem jogado futebol o Fluminense. O Fluminense mereceu perder para o Grêmio, se salva graças a uma grande atuação do Fábio, mais uma delas, né? Sim. 3 defesas espetaculares no mínimo. Então, assim, um time que preocupa muito. Assim, o Fluminense parou antes da parada da Copa, já tinha estancado ali a evolução, teve muita dificuldade de se classificar num grupo muito fácil na Libertadores. E agora é um time que para também no Campeonato Brasileiro, que já olha para baixo, você já vê ali uma distância para Bahia, para Bragantino, até para Botafogo, de 2, 3 pontos, que já prejudica a situação de Libertadores no Fluminense. Tá vendo aí? Tá vendo só? O Bruno Cantarelli não é Fluminense. O Bruno Cantarelli torce pro Botafogo, mas é um exemplo de profissional de imprensa, narrador, comentarista, totalmente isento. Não teria por que ele falar isso se não fosse verdade, né? Só quem é muito fanático ou quem não entende nada de futebol que não reconhece, que não vai dar razão pra quem tá preocupado, pra quem tá reclamando, pra quem tá criticando. O Fluminense involuiu. Existe essa palavra? Involuiu? O Fluminense piorou, o Fluminense regrediu em relação ao que ele fazia antes da Copa do Mundo, que já não era bom, diga-se de passagem, não era bom, o que ele tá apresentando agora. E por que a luz vermelha aqui do estúdio tá acesa? Se eu apagar a luz aqui, vocês vão ver melhor, ó. Ó, é red flag. Eu tinha que gravar o vídeo assim, tá? Eu tinha que gravar o vídeo assim. Red flag. Sinal de alerta ligado. Cadê o alerta? Sinal de alerta ligado, tá? O Fluminense vai enfrentar uma sequência de jogos que pode acabar com a sua temporada 2026 e prejudicar e acabar até com a temporada 2027. Porque, dependendo dos resultados que o Fluminense conquistar nessa sequência aqui, ó, isso aqui é só agosto, tá? Isso aqui é só agosto. Pega aqui o finalzinho de julho e depois os jogos de agosto. 8 jogos em agosto. O Fluminense pode detonar a sua temporada 26 e 27 também já era. Ali tem o resultado de ontem, Grêmio e Fluminense, que foi um resultado, com todo o respeito, horrível, porque o time do Grêmio, como instituição, que é um dos maiores clubes do Brasil, tem minha total simpatia, é a segunda camisa mais bonita do Brasil, o segundo hino mais bonito do Brasil, o primeiro, claro, é o nosso. Um Grêmio, pra mim, o pior time do Grêmio que eu já vi na minha vida. Mas é pior do que aqueles Grêmios que foram rebaixados aí em anos anteriores. Mas o time do Grêmio é muito ruim, rapaz. Mas muito ruim. E o Fluminense merecia perder pra esse Grêmio muito ruim. Ou seja, nós somos piores. Ou melhor, nós estamos piores do que, pra mim, o pior Grêmio de todos os tempos. Olha o nível do buraco que o Zubeldia e a diretoria colocou o Fluminense, cara. A gente consegue ser pior do que um dos piores clubes do Campeonato Brasileiro, que é o Grêmio. Tá brigando lá embaixo ferozmente pra não entrar na zona do rebaixamento. Olha isso, cara. A gente pegou o Grêmio, empatou 1-1. Vai pegar o Bahia agora quarta-feira.
que empatou com o Corinthians, mas merecia vencer. Corinthians que tá bem, do Fernando Diniz. Tá fazendo um ótimo trabalho lá no Corinthians, o Diniz, tá? Talvez o melhor trabalho dele de todo, desde do Fluminense. O Bahia empatou, merecia vencer o jogo. Vencemos o Bahia aqui naquele amistoso, mas agora é pra valer. 3 dias antes do primeiro jogo de mata-mata contra o Vasco. Cara, esses 2 jogos vão ser loucura misturado com insanidade, misturado com psicopatia. Os torcedores do Vasco que vêm aqui no canal estão dizendo que já era, o Fluminense vai passar, porque o Vasco é horrível, é a pior zaga de todos os tempos do Vasco, segundo eles, que o técnico é muito ruim. Já o torcedor do Fluminense também não tem confiança nenhuma que o Fluminense vai passar pelo Vasco. Sabe o que vai acontecer aqui, nesses 2 jogos? Nem eu. Não faço a mínima ideia. Eu não consigo vir aqui e afirmar pra vocês que a gente vai passar o Vasco, vamos atropelar, vamos passar o carro. Não consigo. Até porque o Vasco, quando joga com a gente, os jogadores parecem que ficam encapetados, né? Disputa a bola como se fosse o último prato de comida da vida. E tão certo, tá? É isso que todos os clubes deveriam fazer. Inclusive o Fluminense. Já o nosso time, quando joga jogos grandes, jogos eliminatórios pra valer, tem um monte de jogador que se borra nas calças e desaparece do jogo. O que esperar desse Vasco Fluminense Vasco aí? Desesperador, irmão. Desesperador. A gente chegar em agosto sem ter um time definido. O Fluminense não tem um time definido. Além disso, tá sofrendo com as lesões. Já vou falar sobre isso aqui, tá? Depois dos 2 jogos contra o Vasco, que vão ser na sequência, 2 jogos seguidos, a gente pega o Botafogo. No dia do meu aniversário, 8 de agosto, o Fluminense vai enfrentar o Botafogo no Newton Santos. Botafogo que ganhou do Cruzeiro lá no Mineirão. Você acha mesmo que o Fluminense vai botar time titular? Porque 3 dias depois, o Fluminense enfrenta o Rivadavia no Maracanã. Sequência de jogos no Maracanã, tá? Bahia, Vasco, Botafogo no Newton Santos, mas é no Rio, né? Aí depois o Rivadavia no Maracanã, depois o Palmeiras no Maracanã. E aí eu te pergunto, tu acha que o Zubeldia vai colocar força máxima nesse jogo aqui contra o Botafogo e o Palmeiras do Judárias? Você acha? Sendo que o jogo do Botafogo é 3 dias antes do jogo contra o Rivadavia e o jogo do Palmeiras é entre os 2 jogos contra o Rivadavia, você acha que o Zubeldia vai colocar força? O que o Fluminense vai ter até lá? Já que o time tá derretendo em lesões. É uma lesão atrás da outra. O que a gente vai ter disponível? A gente já não tem zagueiro, não tem lateral esquerdo. Centroavante, o Castilho tá machucado. Savarino machucado. Não temos primeiro volante. Um elenco que já não é de extrema qualidade tá muito enfraquecido nesse momento. Aí depois, para encerrar o agosto, com praticamente jogos só no Maracanã, o Fluminense só sai para enfrentar do Rio de Janeiro o Rivadavia aqui, ó. Não é isso? Bahia, Vasco, Botafogo é no Rio, Rivadavia no Rio, Palmeiras no Rio, aí vai pra Argentina, aí pega o Remo no Maracanã de novo e pra fechar agosto, Atlético Paranaense fora de casa. O Fluminense em um mês só vai jogar 2 jogos fora de casa, o resto é tudo Maracanã. Aí tem amigo meu que ainda fala da torcida. Porque a torcida tá devendo, porque a torcida não comparece. Porra, peraí, amigão. Pô, peraí, cara. Você é lunático? Qual a motivação que o torcedor tem pra ir? Cara que, porra, paga caro no ingresso, que transporte perigoso, jogos à noite. Como aí? Vai querer vir falar da torcida agora? Aí é loucura, irmão. Todo respeito. Tem que cobrar é a diretoria, porra. Tem que cobrar é o clube. Tem que cobrar o Zubeldia. Mas o trabalho do Zubeldia acabou, gente. O trabalho do Zubeldia acabou. Não dá mais. Eu já ponderei aqui muitas vezes. Porra, galera, vamos esperar e tal. Ele não vai ser demitido, tá? Demitido ele não vai ser. Mas assim, a tendência é que o Zubeldia leve o Fluminense para o buraco. E aí, sabe quando o Mário e o Matheus vão demitir o Zubeldia? Se é que vão demitir? Quando o Fluminense for eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores. Aí, amigão, o ano já vai ter acabado. O ano já vai ter acabado, porque se nesses 2 jogos do Brasileiro aqui, 3, né? Não sei se o Fluminense ganha do Bahia também. Bahia, Botafogo e Palmeiras. Se o Fluminense não conquistar aqui pelo menos 6 pontos, a gente vai despencar na tabela do Brasileirão. A gente vai ali pra próximo de 8º, por ali, porque a galera tá chegando, pô. Botafogo, confronto direto. Bahia, confronto direto. Se a gente perder pra Bahia e Botafogo, provavelmente já passam a gente. O Bahia passa a gente. O Botafogo até lá também, dependendo da... É o próximo jogo do Botafogo. Parece que o Botafogo não joga até lá. Parece que ele não joga até lá. O jogo do Brasileiro do meio da semana foi adiado.
Eles estão fora da Libertadores. O Botafogo tá disputando a Sul-Americana. Acho que o próximo jogo do Botafogo é contra o Fluminense. Que loucura, irmão. Que loucura que o Fluminense se meteu numa temporada que tinha tudo pra ser uma temporada animadora. Mas tá desesperadora. Porque só ontem o Fluminense perdeu mais 2 atletas. O Castilho se machucou sozinho, irmão. No hotel. Na concentração. Olha que loucura. E o Arana teve uma lesão no joelho. Exames ontem mostraram que... Exames preliminares, né? O famoso teste de gaveta lá. Os testes que os médicos fizeram. A princípio, não preocupa. Mas ele vai passar por exames de imagem hoje. Vou falar um exemplo meu, tá? Eu rompi o LCA em 2012. Fui com o joelho, sofri a lesão. No dia seguinte fui ao ortopedista. Ele fez lá o teste de gaveta, um especialista em joelho. Fez todos os testes, falou, cara, não parece ser nada demais não, tá? Não parece ter rompido o ligamento, mas vamos fazer exame de imagem. Beleza. Saí do Marcílio Dias, na época eu tava na ativa da Marinha, tranquilão. Marquei a ressonância magnética do joelho, quando eu fui lá e fiz, LCA rompido, completamente rompido, arrebentado. Ligamento cruzado anterior, arrebentado. Cirurgia, faca. Fiquei 6 meses me recuperando. E na avaliação do médico, por que que não deu? Por que que não deu frouxidão? Porque tava o edema, tinha muito líquido. Então, assim, apesar da equipe médica do Fluminense, segundo o repórter do Premier que tava na beira do campo, ter falado que a princípio não preocupa, tem que esperar o exame de imagem para saber se o Arana teve lesão grave no joelho ou não. A gente já tinha perdido o James e o Milan. Agora tem o Arana e o Castilho. John Kennedy suspenso por 2 jogos. Cumpriu o primeiro ontem. Vai cumprir o segundo jogo contra o Bahia. Fluminense doou um zagueiro que tinha. Tá precisando de jogador, né? Deu de graça pra Portugal. O Savarino tá com desconforto muscular. Galera, são 7 jogadores. São 7 jogadores lesionados. E aí? É pra preocupar ou não é pra preocupar o cenário atual do Fluminense? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, tá? Eu sei que a maioria das pessoas aqui vão pedir fora Zubeldia, rua Zubeldia, demite o Zubeldia. Eu estou dizendo pra vocês, o Mário e o Matheus não vão demitir o Zubeldia. Eles são os principais responsáveis pelo buraco que o Fluminense está prestes a se meter nos próximos dias. O Zubeldia tem que ser mandado embora? Tem. Mas tinha que ter sido mandado embora durante a parada para a Copa do Mundo. Se não mandou naquela época, não vai mandar agora. Tá? Então, para você que acredita, se benze, reza, porque a coisa tá feia.